quero agora sim que vocês recebam com aquele calor, aquela salva de palma, pula, grita, Marcelo de Elias! Valeu, Rafa. Olá, pessoal, boa tarde. Poxa, que alegria estar aqui com a casa cheia, quanta gente bonita. Alguns nem tanto, mas isso é muito legal. Não, todo mundo é bonito aqui, muito legal, viu? Obrigado pelos aplausos no início, isso é importante para a gente que é palestrante, porque nem sempre é garantido que vai haver no final, né? Então, vai que, né? Então, pelo menos a gente já entra com a autoestima mais alta, né? Bom, hoje o nosso bate-papo nesse nosso evento Tech in Touch é justamente trazer um pouco esse olhar da inovação, da gestão da mudança, da abertura para as mudanças que as empresas precisam ter, mas principalmente no papel do líder enquanto esse agente de mudanças, enquanto esse agente de inovação. Como que a gente faz isso? Como é que a gente traz isso para dentro das nossas realidades? Mas para começar, eu estava me lembrando de algo que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu tenho uma amiga, na verdade hoje é um pouco mais afastada, não tenho tanto contato, mas eu tinha muito contato com ela, mais frequência, e eu me lembro que até antes da pandemia era comum eu encontrar com ela, e ela ia sempre no mesmo mercado, no mesmo supermercado que eu ia, e coincidentemente quase nos mesmos horários, e era ali que era o ponto de encontro, mesmo sem ter combinado. E era interessante que todas as vezes que eu encontrava com ela, ela sempre reclamava. E reclamava da empresa que ela trabalhava. Ela é funcionária de uma empresa e ela vivia reclamando. Mas assim, eu até dava razão para ela, porque as coisas que ela reclamava era algo que realmente incomodava. E até eu, que não trabalhava naquela empresa, ficava incomodado só de ouvi-la. Porque ela era uma pessoa extremamente, vamos dizer, engajada, preocupada com a empresa. Isso era nítido. Ela era uma pessoa que dava ideias, era uma pessoa que queria que a empresa fosse cada vez melhor. Ela era aquela profissional que fazia de tudo para pegar algo que não estava legal e tentar transformar aquilo em algo muito bom. Isso era dela, era uma característica dela, uma pessoa criativa, mas mais do que isso, uma pessoa realmente que se interessava, que se envolvia com a empresa. Mas ela vivia reclamando porque as pessoas não davam ouvido para ela. E ela vivia reclamando isso para mim. Falava, Marcelo, puxa, eu dou ideia, ninguém me escuta. Outro dia eu mostrei um problema, ninguém fez nada, e depois não teve mais como recuperar, a empresa teve prejuízo. Enfim, ela vivia reclamando, cada vez que eu encontrava, era sempre um episódio novo, um capítulo novo, mas a história era a mesma. Só que surgiu a pandemia, as coisas ficaram um pouco mais difíceis de encontrarmos pessoas, deixei de encontrar com ela um tempo, assim, porque não casava de encontrar. Depois eu vim a saber que ela, durante a pandemia, foi trabalhar em home office numa outra cidade, na cidade da família dela, então realmente se afastou. Mas aí passou um tempo, eu não tinha mais contato, e depois de, 2 anos e meio, agora recentemente, eu encontrei com ela, curiosamente, no mesmo supermercado. Ela voltou para a cidade onde eu moro, Cruzeiro, e lá então ela voltou à vida, atendendo, trabalhando na empresa dela, enfim, a coisa acontecia. Mas o curioso é que, quando eu encontrei com ela, eu já encontrei esperando, né, aquela reclamação, né, porque já era esse o enredo natural, normal que acontecia. Mas foi diferente dessa vez. Eu lembro que ela chegou em mim e falou assim, mas sorridente, ela para começar, estava diferente, assim, já estava mais animada. E ela falou, Marcelo, a vida tá legal, tal, papapá. Falei, poxa, interessante, parece uma outra pessoa. E conversando com ela, eu falei, e aí, como é que estão as coisas? Está trabalhando? Ela, tô trabalhando, tal. Mas, de verdade, na minha mente veio automaticamente a resposta, está trabalhando em outro lugar. Porque ela estava tão feliz, tão animada e não reclamou nada, que eu falei, mudou de empresa, certamente. Mas não, ela falou, tô trabalhando naquela empresa, eu tô lá até hoje. Eu falei, é verdade? E aí me assustei, né? E a gente que é palestrante, a gente fica capturando histórias para contar, né? E eu falei, preciso prestar atenção, vou fazer aqui quase um talk show com ela para entender o que mudou, né? Aí eu cheguei e falei, o que aí e tal? O que tá rolando lá? Ela, não, a vida tá legal. Eu falei, realmente, mudaram coisas aí. E eu falei para ela, mas mudou a chefia? Seu chefe é outro? Ela, não, Marcelo, é aquele de sempre. E eu falei, mas ele mudou? Ele tá dando mais ouvido agora? Ele, não, a mesma porcaria de sempre. Aí eu fiquei mais intrigado. Eu falei, cara, o que aconteceu? Né? Será que ela foi fazer,
sei lá, uma imersão zen budista? Será que ela trabalhou suas inner skills? Sei lá, alguma coisa que ela falou, mudou, esse ser humano mudou, essa mulher, né? O cenário é o mesmo, mas ela é outra pessoa. Bom, enfim, a curiosidade foi tanto que eu perguntei, mas o que mudou, cara? Você tá diferente, menina. Ela falou, o que mudou? Eu mudei. Eu falei, oh, bacana. Porque aquela menina estava prestes a morrer do coração. Sabe, assim, toda vez que ela reclamava, eu ficava preocupado com ela. Eu falava assim, menina vai morrer do coração, cara. Preocupada desse jeito, tensa desse jeito. E agora estava até mais leve, né? E eu falei para ela, pô, mas você mudou? O que aconteceu? O que você fez na vida, né? Ela falou, Marcelo, eu fiz algo muito simples que eu deveria ter feito muito antes. Mas demorei para fazer. Eu insisti em não fazer, mas agora, recentemente, eu fiz. E isso foi uma libertação. E eu falei, o que você fez? Aí ela me respondeu o que ela fez. Ela fez algo que ela falou com outras palavras, mas eu não vou falar com as mesmas palavras dela, tá? Ela falou assim, eu apertei o botão, aí ela falou o botão. Eu apertei um botão, ferre-se, sei lá. Né? Aí eu falei, pô, e aí? Como assim? Ela falou, o que acontece? Acontece que eu não ligo mais. Se tá errado, fica errado. Se tá bom, tá bom. Se tá ruim, tá ruim. Eu não sou dono da empresa, azar. Tô ganhando o meu. Vou lá, chego no meu horário, cumpro meu horário. O que manda fazer, eu faço. O que não manda, eu não faço. Não dou mais ideia, porque é desgastar, fica perdendo tempo dando ideia para quem não quer escutar. Se tem alguma coisa ruim, problema deles. O problema só é meu quando eu vou lá dar ideia e ninguém me dá ouvido, então não é meu mais. Bom, eu confesso que eu tive vamos dizer, uma ambidestria de sentimentos, né? Porque ao mesmo tempo que eu fiquei em partes, uma pequena parte, feliz por ela, porque ela ia morrer do coração. Essa libertação dela, de verdade, fez bem para a pessoa dela. Mas eu fiquei muito, muito, muito preocupado também com ela, porque é horrível você trabalhar num lugar onde você não pode ser você. É horrível você trabalhar num lugar onde você não pode ser a sua essência. Isso é horrível. Mas também fiquei preocupado com a empresa. E fiquei até com dó da empresa. Porque a empresa estava pagando uma pessoa que trabalhava lá há muitos anos para ser uma pessoa limitada. E limitada pela própria empresa. Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Justamente para dizer que pessoas, quando estão engajadas, elas realmente se preocupam com aquilo, elas querem aquilo o melhor possível, elas ficam mais abertas para fazer com que aquilo prospere, com aquilo dê certo. Elas se dedicam a isso, porque elas amam aquilo. Na verdade, quando as pessoas deixam de se importar com algo, muito provavelmente ela deixou de amar aquilo. A minha esposa vive me dando umas duras. Eu sou extremamente esculachado, largado para dar palestra, eu vou do jeito que eu tô. Aqui até que eu vim um pouquinho mais arrumado. E a minha esposa fala, pô, Marcelo, você é palestrante, cara, você tem que andar mais arrumadinho, mais bonitinho. Eu ando com calça jeans rasgada, tô nem aí. Porque, além de ser palestrante, professor, eu sou vocalista de uma banda de rock. A minha banda só toca músicas dos anos 80 e anos 90. A minha banda chama Banda Playmobil e os Aquaplays. Quem entendeu o nome da banda entregou a idade. Então eu sou esse jeito, meio esculachado, meio heavy metal. E é engraçado que a minha esposa falava assim, pô, Marcelo, você tem que se arrumar mais, tal. No primeiro momento, confesso, incomoda. Falou que, pô, casei com uma mulher chatinha, né, meu? Tá pegando no pé. Mas quando você para pensar, você fala, por que ela quer o meu melhor? Porque ela me ama. Quando você se incomoda com algo, é porque, de verdade, você quer que aquilo seja melhor. Agora, quando você aperta o tal botão, vai do jeito que você quiser, vai bonito, vai feio, tanto faz, tem nada a ver com isso, é porque você parou de amar. Então isso serve para a vida, mas serve para a empresa. As pessoas, quando deixam de amar algo, elas deixam de engajar por aquilo. Quando a gente fala de engajamento, poderíamos trazer inúmeras definições. Talvez algumas até muito melhores do que eu vou dizer agora. Mas de um jeito muito simples, eu entendo que engajamento é quando o colaborador tem um laço afetivo com a empresa. Quando ele tem um laço afetivo com a empresa, que vai muito além das motivações materiais, que vai muito além das motivações remuneracionais, mas as motivações para ele estar ali tem um lado afetivo, de fato o engajamento acontece. Isso é engajamento. Então, eu percebo que as pessoas, quando elas estão mais engajadas com o negócio, elas estão muito mais abertas para transpor as dificuldades juntas. As pessoas desistem menos.
Quando eu não gosto do que eu faço, não estou conectado emocionalmente com algo, eu vou desistir muito mais facilmente quando surgirem desafios, surgirem problemas, né? Tem até uma frase muito interessante que muita gente atribui ao Viktor Frankl, um psicanalista judeu austríaco, mas não é. Essa frase é do Nietzsche. É que no livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, ele cita essa frase, inclusive cita o Nietzsche. É que as pessoas deixam de ler as coisas por completo. Mas tem uma frase do Nietzsche que diz assim: quem tem um porquê viver, supera qualquer como viver. O como, ele é secundário quando você tem um porquê. O propósito vem antes, né? O propósito vem antes. Então, quando as pessoas entendem que existe uma razão, e essa razão se conecta emocionalmente comigo, né? Eu percebo isso, é claro que o como vai ser secundário. Se chover canivete, eu vou arrumar um jeito, mas eu vou atravessar aquele campo. Se tiver uma guerra, eu vou entrar na guerra junto. Eu quero defender aquilo que eu amo. Então, eu posso dizer para vocês que a questão da inovação e a mudança tem uma relação direta com tudo que eu estou falando. Porque talvez vocês devem estar pensando agora, a palestra não é como o líder estimula a inovação e a mudança, está falando de engajamento. Mas esse é o alicerce do estímulo da inovação e da mudança. Por quê? Porque a inovação é transgredir. A inovação tem uma relação direta com transgressão. O que é transgressão? É fazer rupturas. É você quebrar pressupostos. É você entender algo de um jeito e falar, cara, tem que ser de outro jeito. Então a inovação tem por natureza o sentimento de transgressão. E a mudança? E a gestão da mudança? E quando a empresa propõe uma mudança para as pessoas e as pessoas estão acostumadas a fazer do mesmo jeito e de repente tem que fazer de outro jeito. Se a inovação é uma transgressão, eu posso dizer para vocês que a mudança ela é percebida pelas equipes como uma agressão. É como se você estivesse tirando as pessoas do que todo mundo chama de zona de conforto para que elas passassem a ser diferentes numa situação que elas estavam acostumadas a fazer de outro jeito. Então, quem que está disposto a transgredir e muitas vezes até, entre aspas, se agredir, ou seja, estar aberto a algo que numa essência me assusta, né, que me dá medo, quem são essas pessoas mais interessadas? São aquelas que amam, são aquelas que percebem a importância do que fazem, são aquelas que se engajam, são aquelas que estão mais motivadas. Então, essa é a base. Se eu preciso de pessoas que estejam abertas para mudança, equipes abertas para mudança, para a gestão da mudança, e abertas para inovar, para dar ideia, para empreender novas ideias, eu posso dizer para vocês que o alicerce é o engajamento. Ok? Ações pontuais de gestão de mudança e ações pontuais de inovação podem ajudar, mas elas não são sustentáveis. Por exemplo, tem empresa que faz lá a Semana da Inovação. Então, durante essa semana, os funcionários vão dar ideias, e ao dar ideias, as melhores ideias serão premiadas. É legal isso, não é uma crítica isso é legal. Mas isso não é sustentável. Isso não é sustentável se não houver gente que durante as outras semanas tenha um espaço para dar ideias, tenha espaço para serem ouvidas. Entende? Essas ações pontuais, elas podem ser uma celebração importante, pode ser um momento, né, de lembrança de algo importante para aquelas equipes, daquilo que elas, de certa forma, já vivem. Né? Agora, quando você faz uma ação pontual, que somente naquele momento você está tendo um estímulo para inovar, está tendo um estímulo para perceber que precisa mudar, pode ter certeza que durante o restante do tempo você vai ter dificuldade. Porque a cultura da inovação vem antes. Inclusive, muita gente também me pergunta sobre cultura de mudanças. Né? Eu, como sou professor da FGV, também dou aula na Fundação Dom Cabral, na maioria das vezes, realmente, disciplinas orientadas para a gestão das mudanças, é muito comum as pessoas fazerem algumas perguntas. Né? As perguntas que os meus alunos mais fazem, parece que eu já decorei a resposta. Eu já sei que a pergunta vai vir, eu já sei o que responder. E é só uma curiosidade, não tem nada a ver com a palestra, mas a pergunta que os meus alunos mais fazem é: professor, o senhor só dá aula ou trabalha também? Essa é incrível, é a número 1, é a pergunta que mais faz. Eu descobri que ser professor é não trabalhar, certo? Que bom, né? Mas outras perguntas que também me fazem com muita frequência, né? Tem outras. E uma que sempre me fazem é assim: professor, mas como é que faz para implementar uma cultura de mudança?
Ou melhor, como é que faz para mudar uma cultura? Essa pergunta me fazem com mais frequência. Como é que faz para mudar a cultura da empresa? Aí a resposta é justamente o que eu estava dizendo. Para você mudar a cultura, você tem que ter antes uma cultura de mudança. Se as pessoas na empresa entenderem que mudar é importante, que mudar é positivo, que mudar é estratégia de sobrevivência, que mudar é o caminho para crescer, é claro que quando você precisar estabelecer um novo jeito de pensar, haverá muito mais abertura para aquilo, né? Agora, se você não tem esse olhar das pessoas para que inovar é necessário, que mudar é necessário, é claro que qualquer outra ação que você fizer vai ter menos resultado e vai dar muito mais trabalho, entende? Mas tenham isso em mente, o engajamento é a base. Então, as ações de motivação, de engajamento da equipe, que vão, de certa forma, estimular a inovação e a mudança. Mas por que eu trouxe aqui esse tema? Como o líder estimula? Porque, acreditem, o engajamento na sua equipe, ela é muito mais responsabilidade da liderança do que de qualquer outras pessoas e outros grupos dentro da empresa. Inclusive, eu falo uma frase que eu sempre digo, e que muita gente, quando eu falo, se assusta, mas eu falo com toda certeza que gestão de pessoas não é com RH. Tá, se você for brigar comigo, vamos mudar a frase. Gestão de pessoas também é com RH. Mas na essência não é. Porque gestão de pessoas é responsabilidade do gestor. Quem faz gestão de pessoas? O líder. É ele que está no dia a dia olhando para a cara da galera e ajudando-as a serem melhores, serem desafiadas, se engajarem. Ações de recursos humanos motivacionais podem até ter um efeito, mas um efeito muito efêmero, muito curto. Principalmente se no dia seguinte, após aquele evento, o cara entra para trabalhar e encontra um chefe bovino. Não, por favor, não peguem mal. Não é bovino no sentido que muita gente pensa, pô, chefe chifrudo, que porra é essa? Não, não é isso. Eu estou falando do bovino porque eu lembrei do Frederick Winslow Taylor. Lembra do Taylor? Quem estudou administração deve se lembrar do Taylor. O Taylor tem uma frase muito boa. O Taylor é o pai da administração científica. E o Taylor diz assim, né, que o bom profissional, o bom funcionário, é aquele que é igual um bovino. Ele disse isso no livro dele, Princípio da Administração Científica. Né? O bom chefe, o bom líder é aquele que trata as pessoas como bovinas, de certa forma. O que é o bovino? O boi, ele é forte, porém o cérebro é pequeno. Então, quando eu falo chefe, líder bovino, é aquele cara que acha que só precisa tirar das pessoas o trabalho, força e nada, não precisa pensar. Faz o que eu mando. Eu penso por você. É só você fazer o que eu estou mandando. Comando e controle. Muita gente chama isso de cultura de comando e controle. Eu gosto de chamar de cultura do mandonismo. Cultura do mandonismo. Cultura do mandonismo é manda quem pode, obedece. Minha mãe falava muito essa frase para mim. Não sei porquê, acho que é porque era minha mãe. Né? Ela queria que eu tivesse juízo. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, essa frase a gente podia mudar. Manda quem pode e obedece quem tem carnê para pagar. Também é uma boa. Né? Tem carnê para pagar, velho. 10, 30 prestação daqui para frente, então melhor ficar de boa, né? Mas a gente percebe nitidamente isso, que as empresas onde as pessoas elas realmente inovam mais, as empresas onde as pessoas estão mais abertas para se adaptarem, são as empresas que têm mais líderes preparados para estimular as pessoas nisso. Quando você pega, por exemplo, uma empresa cuja cultura de comando e controle é extremamente forte, você pode ter certeza do que eu estou falando. A cultura de inovação vai sair pelo ralo. Não vai ter. Porque é justamente o contrário. O que é cultura de inovação? É quando as pessoas têm espaço para pensar, empreender novas ideias, criar novas soluções. Imagina um lugar onde a pessoa fala, segue o procedimento, é isso aqui. Ah, mas eu tenho uma ideia, chefe. Guarda a sua ideia, segue isso aqui. Acabou a inovação. Entendeu? Ah, Marcelo, quer dizer então que a gente tem que rasgar todos os procedimentos? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Sou a favor da anarquia também. Né? Por exemplo, tem atividades que realmente precisa de comando, de controle. Né? É óbvio que tem. O problema é que às vezes exagera. Entendeu? Por exemplo, você está num voo. Seu voo vai pousar ali em Guarulhos. Aí, quando está para pousar, o piloto do avião faz um anúncio de cabine e fala assim, senhoras e senhores passageiros, nesse momento estamos preparando para o pouso, aeroporto de Guarulhos, cidade de Guarulhos, tantos graus, não é isso? Normalmente é assim, né? E gostaríamos de anunciar algo muito interessante. Eu, durante bastante tempo, estou pensando numa forma inovadora de pousar. E eu gostaria de anunciar a vocês que eu vou pousar de um jeito inédito. Eu nunca tentei antes. Vamos fazer algo extremamente diferenciado.
E podem ter certeza que todos nós entraremos para a história. De um jeito ou de outro. Triste. Cara, nessa hora, ou você morre de acidente aéreo ou você morre do coração, só de ouvir um negócio desse. Porque não é para inventar. O cara tem não sei quantas mil horas de voo, faz o procedimento. Né? Então, claro, tem coisa que não é para inventar nada, velho. O problema é que tem gente que exagera, né? Tudo é controle, tudo é procedimento, tudo engessou. Você cria procedimento, controle, não sei o quê, não sei o quê. O que você faz? Ué, não é para mudar nada. Aí depois você chega lá e fala, gente, a empresa está passando por grandes mudanças. Precisamos que todos vocês sejam bastante flexíveis. Pronto. O que é isso, gente? Isso aí é uma esquizofrenia. É, quase uma bipolaridade. Né? Então eu posso dizer para vocês que as pessoas engajadas, elas são muito mais abertas para isso. Né? E o líder é o responsável direto por esse engajamento. O RH, qualquer outro departamento de inovação da empresa que tem, pode criar um monte de estratégia bacana, mas se o cara que está no dia a dia foi esse cara que manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu que decido, você não decide nada, eu que mando, você obedece, pode ter certeza que todas as outras ações não vão acontecer, pelo menos com a mesma potência que aconteceria. Ou só vai acontecer se dentro daquele time tiver algumas pessoas extremamente rebeldes do bem, que mesmo com todos os sinais negativos, ele vai tentar fazer diferente. Mas aí é quase um milagre. Tá certo? É quase um milagre. Tá? Pessoas, quando elas estão engajadas, elas se transformam em embaixadoras da inovação. As pessoas, quando estão engajadas, elas se transformam, de certa forma, em agentes da mudança. Então, essa é a dica principal. A base principal de tudo que a gente está falando. Se você quer equipes abertas para inovação e mudança, trabalhe o engajamento. Certo? Trabalhe o engajamento. Agora, como trabalha o engajamento? E o que mais pode ser feito? Então, eu diria para vocês que existem algumas coisas, talvez algumas ideias, que seriam relevantes para que a gente pense nisso. A primeira coisa que tem a ver com o que eu acabei de falar, mas que vale a pena destacar um pouco mais, é que é importante a gente ter, de fato, e quando eu falo de fato é na real, uma cultura de inovação, onde inovação e adaptabilidade, mudança, seja um valor para a empresa. Mas quando eu falo valor, é valor real. Porque existem muitas empresas que você percebe os valores proclamados, mas são diferentes dos valores reais. Isso eu aprendi na FGV quando eu fui aluno, na aula de ética. Tem valores que são proclamados, tem valores que são reais. O que é isso? O valor proclamado é aquele que está no quadro, no painel, é aquele que está escrito no site, missão, visão, valores. Né? Já viram isso? Só que quando você olha na prática, aquilo não existe. Na prática é outra. Eu lembro até hoje de uma vez que eu fui fazer um trabalho numa empresa, uma empresa médio porte, aqui em São José dos Campos, eu não vou citar o nome. Né? E vai ser difícil descobrir, porque eu não vou dar tantas dicas como você deu em relação à empresa da sua esposa. Mas é uma pequena indústria, uma média indústria, e eu lembro que eu fui lá fazer um trabalho, aí o porteiro pediu para entrar, me recebeu muito bem, pediu para entrar e ficar numa recepção dentro da empresa, e ele falou, olha, lá tem um cafezinho e tal, só fica à vontade, se você quiser sentar lá, espera um pouquinho, que fulano de tal lá vai vir te receber. Aí ele passou no telefone, avisou lá e tal. Aí eu fiquei lá sentado, esperando, demorou um pouquinho, mas nisso chegou um funcionário. Esse não era a pessoa que ia me receber, era um funcionário da produção, trabalhava em alguma atividade, não sei qual. Imaginei que fosse da produção, deduzi que fosse, porque estava de uniforme, estava com a roupa até um pouco assim, um pouco de graxa e tal. E ele chegou muito simpático, isso ficou muito claro para mim, a empresa é uma empresa muito gentil. E o cara, tudo bem, o senhor já foi atendido? Eu falei, estou esperando fulano e tal. Ele falou, que bom, você já tomou um cafezinho? Eu falei, não, já tomei e tal. E o cara super simpático. E lá na recepção da empresa tinha um quadro, 3 na verdade, um escrito missão, outro escrito visão, outro escrito valores da empresa. Aí, na hora que ele chegou, eu já estava cansado de ficar sentado, eu estava ali em pé olhando esses quadros. E eu estava justamente no quadro de valores. Aí ele chegou, conversou comigo, aí ele falou, o que o senhor está olhando aí, moço? Eu falei, estou vendo aqui a ideologia da sua empresa, como é que a sua empresa vê a responsabilidade dela. Ela falou, nossa, rapaz, nunca prestei atenção nisso. Olha, ele passou ele várias vezes e não tinha prestado atenção. Você vê que esse negócio de pôr um quadro na recepção é só para visitante se surpreender, né? Porque funcionário mesmo nem sabia. Nossa, nunca reparei nisso, deixa eu ler. O cara é muito simpático. Ele ficou do meu lado e ficou lendo, ele falou, mas qual empresa é essa? Eu falei, é sua. É sua, pô. Cara, ele falou uma curta frase, mas disse muito mais do que qualquer discurso. Ele deu um sorrisinho e falou, não é não. E foi embora.
Tá vendo a diferença de valores proclamados para valores reais, gente? A empresa talvez até almejasse ser aquilo, mas não era. E lá estava escrito, foco nas pessoas, inovação do não sei o que lá. Não era. Então, a primeira dica é essa. Os líderes têm que fazer os valores que precisam ser reais se tornarem reais. De que forma? Através do dia a dia. Não é através de uma frase num quadro. É através do dia a dia. Quando o funcionário chega e fala, chefe, tem uma ideia. Ele tem que chegar no cara, ele pode estar ocupado, velho. Pode estar ocupado. Ele fala, amigão, vem cá, senta aqui, qual que é a sua ideia? Ou se estiver muito ocupado, ele fala, amiguinho, estou muito ocupado. A gente pode voltar a falar amanhã de manhã, mas vem falar a sua ideia. Aí, de repente, ele dedica esse tempo para ouvir a ideia do funcionário e a ideia é ridícula, péssima, horrível. Ele tem que virar e falar, respirar fundo e falar assim, cara, obrigado pela ideia. Vamos pensar juntos se ela funciona ou não? Talvez aproveitar o momento para mostrar que aquilo não se aplica. Mas o cara tem que sair dali com o seguinte sentimento, puxa, me ouviram. Me ouviram. Eu vou pensar uma ideia melhor do que aquela. Agora, quando o cara fala, cara, volta lá pro seu trabalho, cara. Aí o cara volta triste para a linha de produção, talvez, e fala assim, pô, fui falar com o meu chefe, dar uma ideia, ele nem quis me ouvir. Aí ele encontra um outro cara que está ali há mais tempo e já passou por situações semelhantes. Aí ele vira e fala assim para ele, pô, mas você é bobo mesmo, você é pago para dar ideia para casa? Pronto. Aí ninguém dá mais ideia, a cultura é essa. A cultura do obedece. Né? É igual a minha amiga. Eu apertei o botão. Ok? Então, cuidado, gente, para que os valores realmente sejam reais. E os valores reais são aqueles, principalmente, estimulados pelo líder. Se alguém der uma ideia legal, esse líder tem que dar evidência para a pessoa e falar, olha que legal a ideia desse cara. Porque aí o outro fala, pô, meu chefe, minha empresa gosta de ideia. Né? Eu não quero culpar líderes que não fazem isso. Eu sei que a vida do líder é muito difícil. Eu fui executivo de RH durante bastante tempo e saí em 2014 da empresa que eu trabalhava e pedi conta. Né? Eu era executivo de recursos humanos. Eu pedi conta e eu brinco dizendo que eu pedi conta na hora certa, porque o trabalho de um líder ficou cada vez mais difícil. Ser chefe, ser gerente, ser diretor, é muito difícil. Eu sei disso. Mas o problema é que tem um jeito de ficar mais fácil e os líderes não percebem. Eles acham que o trabalho deles vai ficar mais fácil se eles agarrarem tudo para eles e derem conta de tudo e cuidarem das pessoas quando der tempo. Se eles perceberam que é exatamente o contrário, a vida fica mais fácil. Se eles começarem a perceber que se priorizarem a gestão de pessoas de verdade, de fato, como um valor essencial, ele vai ter que se preocupar cada vez mais, líder, com o dia a dia, porque vai ter gente cuidando daquilo, capacitada, desenvolvida, engajada. E ele vai poder cuidar mais do estratégico, que é o que faz a empresa crescer. Então, talvez a primeira dica é essa, né? Você, líder, tem que ser um embaixador real dos valores da sua empresa, principalmente dos valores que têm a ver com a adaptabilidade, com a mudança e os valores que têm a ver com a inovação. Outra coisa importante é o que a gente pode chamar de gestão por propósito e não apenas gestão por tarefas. Eu vejo muitos líderes, e tem a ver com o que eu acabei de dizer, mas tem muitos líderes que têm esse olhar de, não, a responsabilidade desse resultado é minha, eu sou chefe, eu sou líder, eu sou pago para isso, e a galera que então vai fazer a coisa acontecer. Né? Então, o que ele faz? Ele vira um distribuidor de tarefas. Ok? Mas, de verdade, gente, tarefa não apaixona. Tarefa não apaixona. Eu nunca vi ninguém, e se você conhece alguém assim, se você for assim, do jeito que eu vou falar, eu quero te conhecer, porque você é pior do que eu imaginava. Mas, desculpa. Mas assim, se você falar assim, cara, eu adoro tarefas, assim, por exemplo, eu adoro sentar na frente do computador e ficar lançando um monte de dados na planilha de Excel. Cara, o cara pode até gostar, mas assim, uma hora enche o saco. Uma hora enche o saco. Né? Tarefa, ela é necessária, não tem como fugir delas. Mas elas são necessárias e as pessoas entendem como necessárias quando antes elas entendem o quê? O propósito da tarefa. Então, uma das coisas que os líderes precisam fazer é ajudar as pessoas a entenderem o porquê que elas fazem as coisas que fazem. Né? Eu poderia chegar em alguém e falar assim, fulano, faz essa planilha aqui para mim, beleza? E o cara fazer. Outra coisa é falar, fulano, nosso diretor ele vai ter uma reunião, essa reunião, uma reunião muito importante com os acionistas, e ele precisa de um dado, um número que tem que ser muito preciso para ele poder apresentar. E esse número é extraído dessa planilha. Então, nesse momento, eu vou precisar que você preencha essa planilha para que você garanta que os dados sejam completos e ajudem na reunião do nosso CEO com o acionista.
Gente, é outra coisa. Já não deixou de ser preencher a planilha, entendeu? Deixou de ser, já mudou. Eu me lembro que quando eu era, se não me engano, coordenador de RH, um cargo que eu já tive antes, eu tinha um estagiário, o Diego. O Diego é um excelente estagiário, menino brilhante, inteligente, gente boa pra caramba. E eu lembro que aconteceu uma coisa tão curiosa, que uma empresa cliente foi visitar a nossa empresa, era uma empresa da Alemanha, mas o cara que foi visitar era brasileiro. Ele trabalhava na Alemanha, numa empresa alemã, que era cliente da minha empresa. Aí ele chegou lá, foi lá no RH, queria conhecer o que a gente fazia, e a gente desenvolveu na época uma metodologia muito interessante, o Rafa deve se lembrar, da carta de versatilidade, que foi quando aquilo, sei lá, virou meio que uma referência que quase ninguém tinha na época, faz muitos anos. E esse cara falou, putz, e eu mostrei para ele assim, um papel com um documento, era tudo muito no papel, mostrei para ele, ele falou, cara, putz, isso aqui é legal pra caramba, tem como eu levar isso lá para a Alemanha? Eu falei, claro que tem. Aí eu chamei o Diego. Diego, vem cá rapidinho. Diego veio. Falei, Diego, faz favor para mim, tira uma cópia urgente desse papel aqui para entregar para esse cara levar. Ele, tá bom. Aí ele saiu correndo. Aí ele voltou. Marcelo, cara, a máquina de xerox está estragada. É mesmo? Tá. Eu falei, cara, mas sabe lá no terceiro andar do prédio? Lá tem uma outra máquina de xerox. Vai lá e tira uma xerox rapidinho pra gente. Aí ele foi correndo. Passou um pouquinho em volta do Diego. Ele até brincou. Ele falou, Marcelo, eu acho que as máquinas estão rebeldes. A máquina de xerox também não está funcionando lá. Eu falei, respirei fundo, eu falei, nossa, Diego, puxa. Mas foi o seguinte, na época, já muitos anos atrás, sabe aquela coisa de impressora multifuncional? Aquilo era novidade. A empresa não tinha. Só tinha uma na empresa inteira. Era uma empresa grande. Só tinha uma, que ficava na área de compras. Eu achava legal isso, porque a área de compras normalmente compra as coisas primeiro para eles. Então, eu só tinha lá. Aí eu cheguei, eu falei, cara, fiquei sabendo que chegou uma tal de impressora multifuncional, que ela também tira cópia, corre lá na área de compras e pede lá para alguém tirar cópia para você, porque é urgente. E o cara estava com pressa, ele ia sair dali, ia ter que pegar a estrada, ia pegar avião, ia voltar para a Alemanha. E ele foi correndo, ordeiramente, sabe, obedeceu a ordem, foi lá. Daqui a pouquinho ele volta e falou, Marcelo, você está acelerado demais, nem instalaram a impressora ainda. Né? Porque essas coisas viram fofoca. A gente, chegou uma coisa nova aí. Não estava nem instalado. E na época eu falei, putz, não tem mais o que fazer, né? E eu lembro que o cara falou, não, deixa quieto, não precisa não. Eu falei, não, agora virou questão de honra, velho. Você vai ter que levar a cópia disso aqui. Aí eu cheguei no Diego, eu falei, Diego, sabe lá no setor de segurança? Ele, sei, lá tem um equipamento de fax. Alguém sabe o que é fax ou não? Então você sabe o que é minha banda Playmobil, a Play, você sabe. Sabe que fax também, na emergência, você pode tirar cópia, né? Você põe ali, ele tira uma cópia preto e branco, é uma bobina, é um rolinho de papel, o negócio até enrolado, parece um papiro, né? Eu falei, cara, nem que seja no papel de fax, você vai levar uma cópia disso. Diego, corre lá no setor de segurança, traz aí. Ele foi correndo. Daqui a pouquinho o Diego volta e fala assim, Marcelo, acabou o papel. Gente, foi mais traumatizante do que quando você está dentro do banheiro e você recebe a mesma notícia, acabou o papel. É traumatizante. Cara, eu falei, gente, que coisa horrorosa. Né? Eu já estava quase desistindo, aí desde que o Diego falou assim, Marcelo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei, o que foi, Diego? Tá até desanimado. Ele falou, esse papel que você pediu para tirar cópia, você só tem esse? Eu falei, não, foi eu que imprimi. Ele falou, entrega esse e imprime outro. Ou então imprime outro e entrega. Eu olhei bem pro Diego, não falei nada, estava junto com o cara, mas eu falei, porra, o Diego é burro, por que não falou isso antes? O cara foi, voltou, mas cara burro, velho. E eu achava que era um bom estagiário, um menino tão inteligente. Caraca, velho. O menino foi embora. E eu falei, Eu entreguei o papel, que estava até quase amassado já, de tanto ir e voltar. Eu falei, leva esse. E ele levou. Mas depois eu fiquei pensando, eu falei, por que o Diego não deu essa ideia antes? Sabe por quê? Porque eu disse exatamente para ele o que era para ele fazer. Diego, vai lá. Não deu? Diego, vai lá. Não deu? Diego, vai lá. Se eu tivesse dito para ele diferente, Diego, esse cara aqui veio lá da Alemanha, ele ficou muito feliz com esse negócio que a gente inventou, e ele quer levar isso lá para a empresa dele, para a gente é motivo de orgulho. Só que ele está com pressa, ele tem que pegar o voo daqui a pouco, e eu tenho que arrumar um jeito de entregar uma cópia para ele. Você me ajuda? Se o Diego é um cara muito júnior, pode ser que ele fale, ajuda, mas o que eu faço? Talvez ele precise da sua orientação. Mas existem pessoas que já têm uma certa maturidade profissional que basta você dizer isso, não precisa falar mais nada. Né? E talvez, se eu tivesse dito para ele isso, ele falasse, Marcelo, entrega esse aí, depois eu imprimo outro para você. Pronto, resolvido. Ok? Resolvido. Então eu posso dizer para vocês que muitas pessoas, elas não dão ideia, elas não estão dispostas a serem adaptáveis, claro, porque é muito o estilo dela mesmo. Tem gente que você tem que botar pilha, e preferencialmente Duracell, para ver se ela vai mesmo. Tem! Mas tem muita gente que quer ir, e é a gente que não deixa.
Então o líder precisa ser esse cara que incentiva as pessoas. Eu tive um chefe que falava assim, Marcelo, eu prefiro pessoas que você tem que segurar do que gente que você tem que empurrar. Né? Eu também prefiro. Tem hora que as pessoas que você dá autonomia e tem que segurar, tem hora que ela faz lambança. Tem hora que faz. Mas é melhor que ela faça uma lambança tentando acertar do que ela não faça nada com medo de errar. Entende? Mudar tem risco? O que vocês acham? Mudar tem risco? Muito legal, vocês são corajosos. A maioria dos grupos que eu falo mudar tem risco e ninguém responde, fica com medo. Porque fala assim, porra, o cara tá falando tanto de mudança, eu não vou nem responder, porque né, vai que não tem, eu falo que tem. Claro que mudar tem risco. Mas eu posso dizer para vocês que no mundo de constantes mudanças, insistir no velho é mais arriscado do que tentar o novo. No mundo de mudança, insistir no velho é mais arriscado do que tentar o novo. Então, essa disciplina do mudar é muito importante. Mas tem ainda mais coisas que a gente pode fazer. E um dos fatores é justamente essa liderança horizontal. A liderança vertical é quando é essa, do mandonismo, da cultura do mandonismo. A liderança horizontal é quando o líder sabe que tem um papel diferente do time, mas ele é mais um do time. E, na verdade, é o time que faz as coisas acontecerem. Eu tenho um amigo que tem uma pequena empresa. A empresa dele tem 15 funcionários. E ele um dia, é muito amigo, ele chegou em mim e falou, Marcelo, você não pode ir lá na minha empresa um dia, fazer uma visita, conversar lá, passar um meio período, ver o que tem para melhorar? Na verdade, vocês entenderam o que ele queria, né? Ele queria usar da amizade para ter uma consultoria de graça. E vamos. Beleza. Passei a manhã inteira na empresa dele, fiquei observando coisas, fiquei quietinho no canto, a equipe dele, as 15 pessoas, conheci todos, pessoas muito legais. Fiquei igual samambaia no canto, quietinho, só olhando, igual abajur queimado, assim, sabe? Não incomode. E ele me prometeu pagar um almoço depois. Fiquei feliz, porque pelo menos é alguma remuneração. Né? Ele me levou para almoçar e no almoço falou, e Marcelo, o que você tem para sugerir? E eu dei um feedback muito legal para ele. Eu falei, pô, essa empresa é legal por causa disso, por causa disso. E ele falou assim, tá, tudo bem. Um cara muito interessado em melhorar mesmo. Ele falou, pô, tudo bem, mas eu quero saber o que está ruim. E eu falei para ele, tá bom, vou falar. Sabe o que está ruim na sua empresa? Eu vou resumir numa frase. Eu disse para ele, a sua empresa é você, com 15 pessoas te ajudando. Aí ele olhou para mim e falou assim, Marcelo, mas qual o problema disso? Aí eu dei uma outra resposta. Eu falei assim, se você está me perguntando qual é o problema disso, para mim fica claro qual é o problema nisso. O problema nisso é você me perguntar qual é o problema disso. Tá claro? Vocês se sentiram agora assistindo Caverna do Dragão, né? Eu dei uma de Mestre dos Magos agora. Né? Igual eu brinquei ontem lá. Parece uma música do Djavan, né? Açaí, guardiã, zoom de besouro, imã. O que esse cara quis falar com essa merda? Né? O que ele quis falar com isso? O que você quis falar com isso, Marcelo? E ele teve o mesmo sentimento que a maioria de vocês. Ele olhou para mim e falou, o que você quer dizer com isso? Eu falei, cara, se você está perguntando qual é o problema disso, é porque você acha isso normal. Se você acha isso normal, pronto, descobriu o problema. O problema é você. É legal quando o cara é amigo, né? Porque ele aceita umas verdades às vezes. E ele falou, pô, mas o que eu estou fazendo de errado? Eu falei, o que você está fazendo de errado é que você está adestrando as pessoas a serem dependentes de você. É isso. Elas não se sentem donas disso. Então elas nunca vão dar ideia. Elas nunca vão querer jogar o jogo real da empresa. Porque a empresa é você. E elas estão te ajudando. Deveria ser o contrário. A empresa deveria ser elas. Com você, líder, ajudando-as a serem o que elas estão ali para ser. Aí ele falou, Marcelo, mas como é que você percebeu isso? Eu falei, muito simples. Você viu aquela hora que toda hora vinha um funcionário mostrar a planilha para você? E você fala, cara, é quase isso, tal. O cara é novato? Não, trabalha aqui desde o início. Ele sabe fazer a planilha? Ele sabe muito bem, melhor que eu. Mas por que ele veio te perguntar várias vezes? Por insegurança. Entendeu? Você tinha que dar mais segurança para ele. E eu falei algo que foi muito curioso. Eu virei para ele e falei assim, você lembra da Dona Maria? Dona Maria é a mulher do café. Que fazia o cafezinho, limpava lá tudo. Senhora maravilhosa, a mãezona. E eu lembrando da Dona Maria de manhã, na hora que a gente chegou, ela falou, lembra, ela falou alguma coisa aqui para mim. Eu falei, falou, você não lembra? O quê? Ele, mais ou menos. Isso também me preocupa, quando a pessoa já não lembra mais, ou porque ela está esquecida mesmo, ou então aquilo já ficou tão comum que é o normal. E ele falou assim, o que ela falou mesmo? Eu falei, logo de manhã. Estava eu e você aqui, a Dona Maria entrou e falou, chefe, temos um problema urgente. Aí ele olhou para ela e falou, qual o problema, Dona Maria? Ela, acabou o pó de café. Aí eu virei para ele e falei assim, Alexandre, o nome dele é Alexandre também, o nome do nosso amigo lá, né? O nome dele é Alexandre. E eu falei, Alexandre, cara, velho,
Você não vê problema nisso? Ele, não. Eu falei, tá, então vou continuar o que aconteceu. Você lembra o que ela falou para você? Lembrei. E o que você falou para ela? Ele não lembrava direito. Eu lembrei ele. Eu falei, sabe o que você falou para ela? Você virou para ela e falou assim, Dona Maria, hoje excepcionalmente não vai dar para eu ir comprar. Eu vou dar o dinheiro, a senhora compra e traz a notinha? É ele que compra o pó de café. Agora eu te pergunto uma coisa. Acabou o pó de café? É um problema urgente? Claro que é. Para mim, então, nem se fala. Eu sou viciado nisso, cara. Para mim, nem se fala. É lógico que é um problema urgente. De quem? Dela. Entende? Não dele. Mas não. Para ele é um problema urgente, porque ela não é empoderada para resolver os problemas. Se a sua equipe não é empoderada para resolver os problemas, ela não é empoderada para dar ideia. Ela não é empoderada para inovar. Ela não é empoderada para mudar. E, por fim, eu podia dizer para vocês que se você quer incentivar a inovação, mudança, você tem que incentivar a cultura também de diversidade. Pessoas diferentes, elas pensam melhor. Pessoas iguais, é mais fácil chegar num consenso. Mas o pensamento é extremamente limitado. Duas pessoas enxergam melhor que uma? Não. Duas pessoas enxergam igual a uma. Estão enxergando igualzinho. Se elas estiverem enxergando a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que tem problemas, ainda mais no mundo de hoje que é complexo, que são muito mais tridimensionais. Tem que ter visões diferentes para resolver. A inovação precisa de visões diferentes. Então, se eu sou um engenheiro sênior de não sei o quê, e trabalho junto com o engenheiro sênior, formado na mesma faculdade, com a mesma experiência, vai ser fácil chegar numa ideia de consenso com ele. Mas é bem provável que essa ideia não seja inovadora. Ela só será inovadora se eu tiver junto comigo alguém que pensa diferente. Com os objetivos iguais. Queremos as mesmas coisas, temos os mesmos valores, mas temos experiências, visões, idades, formações diferentes. Então, valorizar a diversidade, muito mais do que modinha, é realmente um ingrediente para a inovação e para a abertura para a mudança. As pessoas que trabalham com pessoas diferentes, naturalmente se desenvolvem a lidar com coisas diferentes. Aceitar a mudança, entende? Aprendem a adaptar. E tem um fator a mais que eu termino com ele. Não tem como uma pessoa se engajar num ambiente onde ela não pode ser ela. Se a pessoa, para trabalhar na sua empresa, tem que se moldar numa caixinha e interpretar um personagem que não é ela, não espere dela nenhum tipo de contribuição além de cumprir horário e fazer o que você manda. Se ela não tiver o espaço de viver a essência do que ela acredita, a essência do que ela é, e tiver que falar coisas que não é da sua verdadeira natureza, se ela tiver que interpretar um personagem, se vestir de um jeito que não é o dela, se ela tiver que dizer que gosta de uma coisa que não gosta, pode ter certeza que você pode ter uma pessoa até muito obediente, mas extremamente limitada. É o dinheiro mais mal investido que você pode ter. A melhor forma do líder conseguir a produtividade das pessoas, a produtividade na empresa, é ter pessoas que produzem mais. E pessoas que produzem mais são aquelas que se engajam, que mudam, que inovam. E onde começa isso tudo, gente? Começa em você, líder. Se você não mudar a sua forma de ver, sua forma de enxergar as coisas, se você não mudar a sua forma de perceber o papel das pessoas nesse mundo de hoje, que é diferente do mundo do Taylor, se você não perceber isso, as mudanças não acontecem. A mudança só acontece depois que o líder muda. Então, eu fico honrado de começar esse evento para trazer essa reflexão. O que você precisa mudar em você? O que você precisa mudar em você para que a sua equipe seja melhor? Para que os seus resultados sejam melhores, mas não a partir do seu desempenho único, exclusivo e individual, mas a partir das pessoas, que naturalmente serão melhores com a sua evolução. E quando eu falo que a mudança começa com você, eu posso dizer que nós temos que dar asas para também a nossa criatividade. Tem que assumir o risco, às vezes, de errar, de parecer bobo, de dar uma ideia que às vezes não funciona. A gente tem que querer voar, né? Tem que querer ir além do que simplesmente fazer as coisas e garantir que elas sejam do jeito que sempre foram. E é por isso que eu termino com essa frase do Fyodor Dostoiévski, que é um escritor, filósofo russo, mas tem muita gente que diz que essa frase é do Rubem Alves. Tem uma pequena diferença. O Rubem Alves é o grande cronista brasileiro, mas é que o Rubem Alves também cita essa frase do Dostoiévski. Então tem gente que confunde. Mas eu termino com essa reflexão para nós, tá bom? Somos assim. Sonhamos com o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar
onde as certezas moram. Cuidado, para que vocês não engaiolem as suas melhores intenções, as suas melhores ideias e a sua melhor equipe. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, gente. Valeu. Opa! Gente, me adiciona no LinkedIn, no Instagram. Eu quero ser influencer. Vamos lá. Marcelo D. Elias. Já foi e é um grande influencer na minha vida. Quem acompanha sabe que eu me tornei palestrante profissional graças a esse cara. Uni a paixão de palestrar com a profissão de poder hoje estar aqui honrado de estar com a presença de cada um de vocês. Legal. E Marcelão, lógico, como toda vez que você pega o microfone na mão, aprendi muitas coisas, mas duas eu destaco aqui. A primeira é não contar as coisas para você, senão você faz palestra com elas. A gente ganha dinheiro contando a história dos outros, né? O palestrante é um fofoqueiro remunerado. Pago para isso. Mas a segunda foi realmente a primeira história, ligada à primeira história, que é o lance da pessoa que ela era engajada, ainda que estivesse remando contra a maré, e ela se torna uma não engajada, de acordo com a pesquisa da Gallup, que a gente até apresentou ano passado no Leadership Summit daqui. Me lembra. Eu tenho uma amiga que, na consultoria dela, ela fala assim, olha, ela trabalha muito com questão de carreira, ela fala, olha, você vai tentar mudar a empresa até onde puder, vai tentar fazer o seu melhor, fazer diferente, e vai chegar uma hora que você perceber que nada muda, então você tem que mudar da empresa. Mas antes disso, a minha pergunta para você o que você daria dessa dica fundamental que você comentou, quando o líder, que nós estamos numa sala de líderes, gestores de pessoas, antes dele dar essa última ratio regis, o que é legal ele ainda tentar averiguar? Qual que você quer a gota d'água? A partir desse ponto, comece a procurar o seu próximo caminho. Cara, que legal. A vontade de responder a sua pergunta dizendo não sei, porque realmente é uma pergunta complexa. Mas eu acho que eu sei. Na verdade, Rafa, existem várias coisas. Eu diria que a primeira coisa que ele tem que fazer, talvez a única para poder começar a resolver o problema, é tentar entender o porquê que a pessoa efetivamente não está mais afim de jogar esse jogo, né? É uma pena, mas tem muitos líderes que deixam para fazer isso depois que o caldo já entornou, assim, né? É igual aqueles chefes que chegam para te dar um aumento de salário depois que você já pediu conta, né? Era para ter olhado os sinais antes. Então, o erro veio antes. Eu acho que ele deveria ter percebido os sinais antes. Igual da minha amiga, né? Não tô dando ouvido para ela. O que acontece depois que eu não dou ouvido? Né? Quando eu começo a perceber, eu já estou percebendo que aquela pessoa pode sair. E tem alguns casos, Rafa, vou ser muito honesto para você, que é melhor que a pessoa saia do que ela fica. É melhor ela sair e ser feliz em outro lugar, porque a gente que é de RH não fala que vai demitir ninguém. A gente fala que vai ajudar a pessoa a ser feliz em outro lugar. Né? Promover o mercado de trabalho. Isso. Mas é melhor a pessoa ser feliz em outro lugar do que ser triste, algemada naquele lugar, como a minha amiga. É um dinheiro muito mal investido. Você tem alguém que não está ali para ser o seu melhor. Então, Rafa, eu posso dizer para você que a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer o que ele não fez. É sentar e falar, por quê? O que está rolando? O que você gosta? O que você entende? O que você precisa? Pode ser que o que a pessoa queira, a empresa não tenha a oferecer. Aí é jogo limpo. Isso que você quer, a gente não consegue. Isso que você quer, não existe aqui para gente. Então, seja feliz. Agora, de repente, o que a pessoa precisa é algo tão simples que estava a 1 metro de distância de você e você não percebeu, principalmente porque a gente fica muito ocupado fazendo muitas vezes o que agrega menos valor. Então, Rafa, essa seria talvez a primeira e única coisa para começar a resolver. Mas eu já vou dar um palpite. Na maioria das vezes, quando você escuta a pessoa, você vai descobrir que a solução é a pessoa certa, mas no lugar errado. Você vai acabar descobrindo que poderia ter, sim, outros papéis, outras atividades dentro da sua empresa para aquela pessoa se encaixar. Uma salva de palmas para Marcelo de Elias. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.